Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News. Mesmo aqueles que sabem pouco ou nada sobre ele, quando escrevem um e-mail, ou olham o calendário, calculam os anos a partir de seu nascimento. Mesmo aqueles que não creem, se comemoram o Natal dando presentes à família e amigos, comemoram o seu nascimento. E aqueles que descansam uma hora a mais no domingo e não vão trabalhar, o fazem porque todos os domingos se recorda a sua ressurreição. Quem é Jesus de Nazaré, que tanto influenciou as nossas vidas? Este é o podcast da Rádio Vaticano, Vatican News, segundo o texto de Andrea Tornielli, na voz de Silvonei José, que narra a vida de Jesus, o Nazareno. A narração é uma livre adaptação do livro Vida de Jesus, do mesmo autor, publicado em 2022 pelas edições PM. A noite de Belém. O Rei dos Reis nasce em uma estrebaria. Na gruta de Belém, o silêncio se faz presente. Um silêncio absoluto, quase irreal, em um lugar repleto de viajantes e peregrinos. É como se toda a cidade de Davi estivesse prendendo a respiração para um acontecimento que ninguém, naquele momento, conhecia, exceto Deus e os dois jovens esposos. Acontecimento desconhecido, mas aguardado por gerações de profetas. Até o tempo parecia ter parado naquela noite. Ela deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o com faixas e reclinou-o numa manjedoura. Os olhos da mãe, molhados de lágrimas e cheios de espanto, olham para aquela criança de cabelos negros como os dela, que após os primeiros lamentos, adormece tranquilamente em seus braços. Os olhos lacrimejantes de José olham para Maria e seu filho. São lágrimas de alegria, no segredo daquela noite límpida e fria de dezembro. O carpinteiro pega o pequeno em seus braços para deixar Maria descansar. E ela adormece em um sono profundo. A partir desse momento, a criança que ele aperta em seu peito, embalando-a gentilmente com suas mãos ásperas e calejadas, torna-se seu filho. Deus, o infinitamente grande, o Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos e dos hostes angelicais, o Deus da aliança com Israel, é agora um bebê inerme, totalmente dependente dos cuidados de uma mãe e de um pai, como cada um de nós era no momento do nascimento. Deus é um recém-nascido, que precisa ser protegido, alimentado, aquecido, acariciado e defendido. Uma manjedoura é o primeiro berço do Rei dos Reis, predestinado a se tornar alimento para a salvação de muitos. Belém, Bethlehem, significa casa do pão, e ele se ofereceria como o pão da vida. Porém, a intimidade daqueles momentos não está destinada a durar muito tempo. Os anjos que vigiavam silenciosamente a vida daqueles esposos voltam a se manifestar. Na mesma região, havia uns pastores que estavam nos campos e que durante as vigílias da noite
montavam guarda a seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor envolveu-os de luz. Os pastores, com cheiro de ovelha em cada fibra de seu corpo, nômades durante todo o ano, com o rosto desgastado pelo sol e pelo vento, meio adormecidos ao lado das últimas brasas, são abalados por aquele anúncio. Ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, disse-lhes: Não temais, eis que eu vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolto em faixas, deitado numa manjedoura. E de repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste a louvar a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens que ele ama. Quando os anjos os deixaram em direção ao céu, os pastores disseram entre si: Vamos já a Belém e vejamos o que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. Gente simples, concreta, cujo único tesouro eram alguns animais cuidados dia e noite, dos quais retiravam as necessidades para viver. Eles, impuros e descartados, são os destinatários do primeiro anúncio. Os primeiros a ver o menino. Foram então às pressas e encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Vendo-o, contaram o que lhes fora dito a respeito do menino. Agora, reunidos na gruta de Belém, estão cheios de admiração. Seus olhares transbordam gratidão. Eles encontraram o menino, o Salvador. Na entrada da gruta, agora há peles de ovelha, uma tigela de leite, pedaços de queijo, pobres presentes compartilhados com aquele Messias em faixas, aquele rei tão diferente do que eles teriam imaginado. Os presentes dos pastores animaram Maria e José. Finalmente um pouco de calor e acolhida depois daqueles olhares insensíveis e gélidos na estalagem com tudo lotado, que os dois jovens esposos fingiram não ver. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Assim como chegaram, os pastores com suas roupas grosseiras e fétidas foram embora, desaparecendo como sombras na noite junto com suas ovelhas. Mas, ao longo do caminho, não ficaram em silêncio. Tudo o que tinham visto era muito grande. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com as palavras dos pastores. Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes fora dito. O despertar no amanhecer daquele primeiro dia da nova história certamente não foi simples. O frio se tornou ainda mais intenso. José voltou a procurar a idosa que lhe mostrara a estrebaria na noite anterior. Ela tinha uma pequena casa, na qual hospedava muitos parentes vindos a Belém para o recenseamento. Amanhã eles irão embora, disse a idosa a José, que havia se oferecido para trabalhar para ela em troca de hospitalidade. Agora ele, Maria e o menino tinham um pequeno quarto para se abrigar. Um espaço apertado, mas, finalmente, uma casa. Quando se completaram os 8 dias prescritos para a circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, conforme o chamou o anjo, antes de ser concebido. Eles levam o recém-nascido ao templo em Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Ninguém os nota. Somente 2 idosos que estavam no grande pórtico os notam. O ancião, chegando ao fim de seus dias, que havia orado por muito tempo para poder ver o Messias antes de fechar os olhos para sempre. De improviso saúda o menino Jesus em faixas como
a salvação preparada pelo Senhor diante de todos os povos e diz: Eis que esse menino foi colocado para a queda e para o soerguimento de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. E a ti uma espada traspassará a tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Havia também uma profetisa chamada Ana, de idade muito avançada, que ficara viúva ainda jovem. Ela também reconheceu no menino a redenção de Jerusalém. Os olhos puros e simples dos dois idosos sonhadores intuíram o que o resto da multidão não conseguia ver. Na estrada de volta a Belém, Maria olha para o filho, lembrando-se das palavras de Simeão sobre a espada que traspassaria sua alma.